Oi, vlog! Eu tô vindo aqui do futuro, invadindo o meu próprio vídeo, porque eu quero dar uns spoilers pra vocês, tá? E quero começar falando que nesse vlog a gente vai começar séries, continuar séries e terminar séries, então muita coisa vai acontecer. Só que agora acabou de chegar aqui no meu Kindle um livro, uma continuação que eu tô assim animadíssima pra ler. Então eu parei tudo que eu tava fazendo e subi aqui pra mostrar pra vocês que eu estou em minhas mãos com um reconto de A Branca de Neve, de Isabela Fernandes, gente. O livro se chama Fruto de Neve e Noite, e ele é o quarto volume da série dos contos feéricos, que começaram lá em Você Não é Cinderela, né, com um reconto de Cinderela, continuaram ali em 12 Princesas e um Detetive, que é inspirado no conto As 12 Princesas Bailarinas, e também a gente tem Belas Feras, né, que é inspirado em A Bela e a Fera. Eu amo os contos feéricos, tá? Eles misturam muita fantasia com melancolia, e a Bela, que é a autora, já me avisou que esse aqui é pra chorar, então assim, eu falei pra ela, vai ter eu chorando no vlog. Não é muito seguido que isso acontece, mas eu sou de chorar, gente, eu me emociono muito fácil, então eu tô só passando aqui pra mostrar pra vocês que logo em seguida a gente já vai começar essa leitura e que o Projeto Sol Nacionais tá indo com tudo nesse ano. A Bela já é uma autora mais que confirmada aqui no canal, né? A gente tem uma parceria muito bacana. Eu já li todos esses contos dela anteriores, né? E já recomendei muito pra vocês porque eu realmente gosto muito. E desde quando eu descobri que ia sair o quarto volume, eu falei, meu Deus, vou precisar ler. Eu preciso ler essa história, então agora a Bela acabou de me mandar aqui. Eu já vou começar, gente. Eu ia dar mais alguns spoilers do vídeo aqui pra vocês, né? Mas vamos deixar assim, vamos continuar. Agora vocês vão voltar lá pro começo do vídeo oficial, tá? Bora então, gente, começar a ler algumas séries, porque era um vídeo aí que eu queria fazer há algum tempo e finalmente saiu do papel essa ideia. Bora começar esse vlog então. Oi, vlog! Gente, estou motivada pra ler. Uhul! Vou aproveitar enquanto tá durando. E como a gente tá no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, quase acabando o mês, eu queria muito ler um livro que fosse assim, ó, vapt-vupt, rapidinho de ler, e que fosse livro físico, que eu já tivesse aqui, porque falta só um livro pra eu ler 3. E o que significa isso? Que se eu ler esse livro, eu vou ganhar um livro de presente do Felipe. E esse é um ano que eu preciso de muitos livros de presente, porque eu fiz a minha meta de leituras pro ano, e tem muita coisa que eu não tenho, que eu vou ter que comprar. Então eu tô contando com o Felipe pra me ajudar nessa. E um dos livros que preencheu aí essas categorias, esses requisitos todos que eu tenho, foi A Enchente, né, Blackwater, o volume 1. Inclusive eu ganhei do Felipe esse livro no ano passado. Eu até tentei ler, gente, A Enchente no ano passado, ali em dezembro, no fim do ano, mas sinceramente, eu peguei o livro e fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Coisa chata. Sinceramente, eu fiquei pensando bem assim, só que eu não tava a fim de ler o livro, eu não tava com vontade de ler, eu não conseguia nem prestar atenção na história, o que foi até bem engraçado, acho que eu só não tava afim mesmo, mas eu decidi que eu ia dar uma segunda chance pro livro agora, e eu tô gostando bem mais, tá? Nossa, eu acho que eu peguei ele da primeira vez num momento bem errado. Pra vocês terem noção, eu comecei a ler o livro ontem, e eu vou acabar ele hoje, tá? Com certeza eu vou acabar ele hoje, porque eu tô achando bem interessante a história. É uma série comprida, e hoje mesmo eu tava fazendo um vídeo falando sobre séries que eu quero ler nesse ano, né? Então eu pensei assim, por que não começar um vlog lendo, iniciando, terminando séries, já que eu tenho tantas pra ler, né? Essa gata nem é minha, gente. Gente, me reposicionei aqui. Já que a gente foi atropelado pela querida que tá aqui do meu lado. Eu acho que eu nem lembro o que eu tava falando. Ah, eu ia falar que então eu decidi, por causa disso, fazer um vídeo aqui lendo séries, começando, terminando séries, porque eu tenho muita série pra ler nesse ano, e muita série que eu tô a fim de ler, que eu já comecei. No caso aqui, Blackwater, eu tô começando agora, mas aí a gente vai dar um desconto. E, sinceramente, eu tô com um pouco de medo de terminar o livro, porque, assim, é uma série, então vai ter muita coisa pro segundo volume, muito mistério vai continuar, né, vai perdurar, mas eu tô sentindo que vai ter uma vibe meio sobrenatural no livro. Não sei se o livro faz essa questão também com a gente, pra gente ficar pensando isso e no fim não é, porque a história aqui, já que eu não falei um A do livro, se passa em 1919 e esse é um contexto muito importante aqui do livro, porque a gente tem vários personagens que são negros e a gente vê a forma como esses personagens são tratados, eles vivem em situação ainda análoga à escravidão, eles são tratados como escravizados pelas pessoas brancas que tem aqui no livro, que no caso aqui os protagonistas, eles são os mais endinheirados aqui dessa cidade. E o livro já começa com a cidade de Perdido, que é onde se passa a história lá no Alabama, abaixo d'água, porque o rio Blackwater tomou conta da cidade. Só que no primeiro capítulo a gente já acompanha ali os personagens, 2 homens, um branco e um negro, passando de barco ali pela cidade, enquanto o narrador, que é uma terceira pessoa, assim, contando pra gente, ela sabe tudo que tá acontecendo, e eu tenho a sensação de que esse narrador, ele tem uns tons meio debochados. Eu sinto que às vezes ele tá meio assim, ó, ele tá só narrando normal. Mas a sensação que eu tenho é que ele tá assim, ó, sabe, no fundo.
Tipo, presta atenção nisso, sabe? É esse o sentimento que eu tenho. Mas voltando pra esses dois personagens, eles estão andando ali pelas águas, né, do rio Blackwater, que tomaram conta da cidade, e acabam se deparando com uma mulher ruiva, o que é muito importante pra história, porque não tem quase pessoas ruivas naquele lugar, e é uma cidade bem pequena, né? E ela simplesmente tava lá dentro de um hotel, num quarto de hotel, e ninguém entende como é que ela tava lá, ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe de onde ela vem. Ela parece bem tranquila em relação a tudo, não parecia que tava tão mal, não tava com sede, tava com um pouco de fome, mas eles dão uma carona ali pra ela e ela volta lá com o pessoal pra se abrigar numa igreja. A partir daí ela vai se inserir nessa comunidade, né? O Oscar, que é esse protagonista, vai se aproximar bastante dela também, e ela é muito misteriosa, gente. E coisas misteriosas também começam a acontecer com pessoas que têm questõezinhas com ela. Alguma situaçãozinha com ela, uma desavença, algo assim. Essa pessoa, ela meio desaparece ou vai de arrasta pra cima, tá? E tem uma grande questão aqui que a mãe do Oscar não gosta dela. Ela é uma das poucas pessoas da cidade que vê que ela é meio... Elas são muito parecidas, as duas, tá? Então, assim, 8 ou 80. Tem uma pessoa muito parecida contigo, ou tu vai adorar ela, ou tu vai odiar essa pessoa, que é o caso aqui. E a Elinor, que é essa mulher misteriosa, né? Ela também é muito... Ai, gente... eu sinto ela muito... Como é que é a palavra? Dá o tapa, esconde a mão, assim, sabe? Ela, não sinto não, ela é essa pessoa. E a história, na verdade, vai especulando tudo isso. É uma grande de uma fofoca esse livro. O livro todo tem essa pegada misteriosa, a gente nunca sabe pra onde que o livro tá indo. É uma narrativa um pouco mais prolongada, um pouco mais lenta, mas é um livro bem rápido de ler, e eu gosto desse tipo de narrativa também. Esse livro aqui é publicado pra nós pela editora Arqueiro, e eu não conhecia o trabalho do autor ainda, que é Michael McDowell, e o livro foi traduzido por Fabiano Moraes. Isso então, gente, é o que eu tenho a dizer sobre o livro por enquanto, tá? Eu vou terminar de ler o livro hoje, depois eu volto pra trazer mais algumas atualizações, e eu tô querendo ler esse livro ainda hoje, porque amanhã eu vou pra praia, vou viajar com amigos, então esse mês não vou conseguir ler mais nada, eu acho. Mas eu pretendo ler com vocês aqui outros livros de outras séries, né? Quero ver se eu leio, de repente, continua ali O Padronista, que é uma série que eu gosto muito, preciso ler o 3º volume, mas a gente vai vendo como é que vai ser, então, tá? Eu espero gostar bastante do final do livro, espero que ele me deixe com bastante vontade de ler a continuação também. E esse livro aqui tá disponível no Kindle Unlimited pra quem tiver interesse, tá? Eu vejo que muitas pessoas gostam da história, é um livro bem interessante, ele me pegou muito pela curiosidade e pela forma que o livro é narrado também. Acho que essas duas coisas funcionam muito bem porque o narrador prega desconfiança na gente, já tem um mistério na história, fica essa questão também de, sei lá, tem algo sobrenatural, não tem, eu não sei. Mas é uma coisa que eu sinto que, assim, é trabalhada pra gente pensar que tem, mas na verdade não tem. Entendeu? Acho que é mais ou menos assim que eu tô me sentindo. Então eu vou continuar a leitura agora, vou terminar de ler e depois vou escolher qual vai ser o próximo livro de séries que a gente vai continuar aqui nesse vlog, porque a gente vai ler séries sim em 2026. E bora se inscrever no canal também, né, gente? Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de hypar o vídeo e de me acompanhar nas redes vizinhas, tá? Que os meus links estão aqui na descrição. Vamos ler, gente. Eu vou ler agora os 2 últimos capítulos e eu digo pra vocês que esse livro vai acabar de um jeito que eu não vou gostar. Espero estar errada, mas eu acho que... não sei. Deixa eu terminar de ler primeiro. Terminei de ler ontem de noite o 1º volume de A Enchente e terminou, gente, exatamente como eu achei que ia. O famoso não confirmo nem nego, sabe? Aquela coisa assim, ai, vou te deixar um ganchinho, vou te deixar sabe, uma coisa aqui, uma coisinha aqui. Esse narrador tá mexendo comigo, tá? E foi ele que me deixou com mais vontade de ler a história. Acho que a forma como ela é contada deixa tudo mais interessante. É claro que eu tô muito curiosa pra saber o que acontece, gente. Aqui a gente não tem resolução de nada, a gente tem só a construção da realidade dos personagens, eles se recuperando da enchente, né? Essa família que tem muita grana, a madeireira que eles têm ali também, e toda a integração dessa mulher misteriosa e ruiva, né? Nessa cidade. E com essa família, se relacionando com essa família, porque ela vai até pra casa ali de um dos caras da família, né? Do caso do tio do protagonista, que é o Oscar. Não tem muito bem um protagonista, tá? Eu acho que o narrador é o protagonista. Porque ele ouve tudo, ele vê a fofoca da mãe com a filha, que chama Sister, inclusive. A gente tem uma árvore genealógica bem complicada aqui, porque tem a mãe, né? Que eu esqueci o nome dela. Aí tem o Oscar. Beleza? Que o Oscar é quem encontra a Elinor. Elinor é a ruiva misteriosa. A gente tem a irmã do Oscar, que chama Sister. A gente tem o tio do Oscar, que é James, eu acho, que é quem abriga a ruiva misteriosa. E tem a Grace também, que é filha do James. Só que a Grace se dá muito bem com a ruiva misteriosa, mas a mãe dela, ó,
foi mandada pra longe, depois ela volta, acontecem umas coisas meio sinistras, meio estranhas. O livro flerta muito, como eu comentei, com o sobrenatural, com essa coisa assim, sabe? Mas é o famoso não confirmo nem nego mesmo, gente, sabe? E a essas alturas do campeonato, eu vou escrever a história, eu acho que eu quiser. Mas foi um livro que atendeu muito o que eu queria. Eu queria um livro rápido pra ler ainda em janeiro, pra conseguir ler nesse mês, e deu certo, gente. Terminei a leitura e agora, né, tô querendo a continuação. Fazer o quê? Eu sou humano também. Assim que der, eu vou comprar pra poder ler a continuação, mas eu tava definindo agora qual ia ser a próxima série que eu vou continuar, tá? Não sei quanto tempo esse vlog vai durar. Segura minha mão já, então já se inscreve no canal também, ativa o sininho, comenta, curte, hypa se puder e me acompanha também nas redes vizinhas, tá? Os meus links estão aqui na descrição do vídeo. E depois de ter que regravar o mesmo vídeo ontem de novo, porque deu errado o vídeo de séries do ano, que droga, que rói, eu pensei que eu vou ler Arca de Clay, que é o terceiro volume da série do Padronista. Agora, gente, eu tô indo pra praia, tá? Então eu vou me arrumar, vou me organizar e vou levar esse livro aqui comigo. Vai ser uma das leituras que eu vou começar agora. Não sei quando eu termino, mas o Padronista também é uma série que eu quero terminar nesse ano. Então eu tenho que começar, tenho que continuar, porque eu tenho mais 2 volumes ainda pra ler. Então agora a próxima leitura que a gente vai fazer vai ser Arca de Clay. Eu tô bem ansiosa pro livro, o segundo volume foi muito bom, foi incrível, eu li ele super rápido também, mas a minha única dor, né, é acabar. Eu quero que acabe, mas ao mesmo tempo quero que não acabe. Eu tenho tanta coisa pra falar que eu não sei por onde eu começo. Eu achei que eu não ia terminar nenhum livro nesse vídeo inteiro, mas eu tô quase acabando Arca de Clay, Arca de Clay, não sei como é que pronuncia, eu vou falar Arca de Clay, tá? E agora eu tô na página 202, então eu tô quase acabando o livro, faltam menos de 100 páginas pra acabar, falta bem pouquinho mesmo. E é um livro que eu não consegui parar de ler, porque a Octavia Butler tem esse efeito em mim, tá? Eu não consigo parar de ler os livros dela, gosto de todos, tava gostando muito da série do Padronista, né? Só que a gente tem uma quebra muito grande aqui nesse livro. Eu já esperava uma quebra, uma coisa mais brusca, uma mudança de ponto de vista, assim, que é algo que a autora costuma fazer. Só que eu não imaginava que o livro não ia se conectar em praticamente nada com os outros 2 primeiros volumes da série do Padronista, né, que contam a história ali do Douro, Imortais, tudo certo. A gente termina aquela parte e eu achei que a gente ia continuar de alguma forma ou de outra, mas aqui se passa no mesmo universo, só que são outros personagens, outras histórias, e esse livro aqui me lembra 2 outros livros da autora. Um deles é A Neófita, tá? Que é uma história com vampiros, apesar de esse aqui não ser um livro com vampiros, mas aqui eu senti essa vibe mais suspense, mais thriller em alguns momentos. A gente tem cenas de perseguição aqui no livro também, mas a gente tem aqui também a ficção científica muito presente, inclusive uma raça alienígena que quer tomar conta da Terra através de um vírus ali, né, que vai se dissipando. E isso me lembra muito o primeiro volume da trilogia Xenogênese, que é O Despertar. Aqui a gente tem 3 humanos, né, um pai e 2 filhas, que acabam sendo sequestrados por essas pessoas que estão com esse vírus, são portadoras desse vírus, já não são só humanos mais, porque elas desenvolvem algumas habilidades também muito específicas, e elas estão querendo, né, contaminar o mundo todo com esse vírus, né. Esse vírus vai se dissipando de uma forma muito específica, através de arranhões, e a gente tem aqui 2 pontos de vista no caso, né, da família, dessa família que foi sequestrada, tá tentando fugir, tá começando a entender o que tá acontecendo, e o ponto de vista do passado, onde a gente vai descobrir como é que esse vírus chegou até a Terra através da Arca de Clay, né, que alguns cientistas foram ao espaço e só um deles voltou já contaminado por esse vírus, que é o Eli, né? E ele é uma figura bem importante. E aqui, de novo, gente, a autora vai conversar muito sobre relações entre humanos, sobre reprodução, principalmente ali, questão assim, de necessidade desses personagens terem filhos, né? Passarem adiante a linhagem, que é algo que já se conversou muito lá no primeiro volume, nos 2 primeiros volumes da série, então é algo que continua aqui. Eu sinto que a autora fala sobre isso em praticamente todos os livros dela que eu já li, não todos, mas a maioria, pelo que eu me lembro, e é um assunto bastante recorrente, porque por mais que eu não concorde com muitas coisas, assim, acho que a autora nem faz as coisas pra eu ter que concordar ou não, mas ela faz pra gente pensar, ela faz pra gente refletir, e é exatamente isso que o livro tá fazendo comigo agora. A gente acabou passando o final de semana agora na praia, né, e na ida eu li alguns capítulos, mas ontem na volta, que a gente passou umas 3 horas e pouco dentro do carro, eu li praticamente tudo, cheguei em casa e li mais um pouquinho, mas eu li quase todo o livro ontem, e agora eu pretendo terminar hoje ainda, tá? Eu não espero uma solução pra tudo aqui, talvez ali o Mestre, né, que é o 4º volume, seja a conclusão dessa história aqui, mas também já não sei mais nada, porque eu tava esperando que fosse uma coisa bem disruptiva, assim, sabe? Que fosse uma quebra de expectativa, mas eu não imaginava que ia ser um pouco
distante, assim, tão distante quanto foi dos outros 2 volumes, tá? Isso me surpreendeu muito. Porque a gente tem aqui, né, uma coisa que não tem no primeiro livro, que é um micro-organismo alienígena. A gente vai a fundo na ficção científica aqui da autora, que é o chão dela, a Octavia Adama da ficção científica, né? E existe aqui também um outro assunto que ela trabalha muito nos livros dela, e isso ela trabalhou em O Despertar, em A Neófita também, que é essa relação de criaturas ou raças alienígenas, né, enfim, seres, no caso ali em A Neófita seriam vampiros, e aqui seriam seres, né, seres alienígenas, raças alienígenas, como os Oankali, né, mais ou menos isso, mas aqui eles têm a figura humana, sabe? E é muito mostrada essa relação das pessoas, da humanidade, não da pessoa em si, mas do que é a humanidade, né, porque esses personagens contaminados por esse micro-organismo, eles já mudaram muito, eles têm desejos, eles têm outras coisas, parece que eles perdem um pouco o controle, sabe? É um livro que fala muito também sobre a sobrevivência, né, sobre o desespero da humanidade em permanecer, em prevalecer sempre, mas também fala muito sobre o outro lado da moeda também, porque a gente tem aqui os protagonistas mostrando pra gente, né, explicando por que eles querem tanto estar aqui na Terra e refletindo sobre várias coisas, se preocupando uns com os outros, a gente percebendo também que em algum momento a humanidade tá ali ainda, ou pelo menos interesses em comum, em sobrevivência, esse desespero, sabe? Eu tô achando bem interessante o livro, tá? Sempre tiro algo de muito positivo dos livros da autora, mas eu fiquei muito surpresa. Foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu não imaginava que ele ia ser tão diferente dos outros demais, mas tá fluindo bem, tá dando certo. Eu só parei pra falar aqui com vocês também pra ter uma atualização nesse vlog, né, sobre Arca de Klai, senão não ia ter nada. Porque eu sentei e comecei a ler, gente, não parei mais. E eu tinha esquecido de falar pra vocês também que os livros da Octavia, né, são publicados pela Morro Branco, e especificamente esse daqui foi traduzido por esse Regina Candiani, tá? Bora continuar a leitura porque hoje ainda eu quero terminar de ler, e aí de repente a gente já começa o Mestre, que é o 4º volume, talvez. Porque eu acho que eu vou terminar na curiosidade pra saber o que vai ser essa história, porque essa aqui me parece até um spin-off, sabe? Uma coisa meio assim, começou ali nos 2 primeiros livros, a gente acaba ali a história, e depois tem um spin-off, uma coisa que se passa num outro cantinho, sabe? No mesmo universo. Me soou mais ou menos assim. Não sei se pode ser considerado dessa forma, e também não sei como é que vai ser o Mestre, mas eu já tô bem curiosa pra saber também. Gente, eu acabei de gravar um vídeo pra vocês que vai ser a abertura desse vlog, na verdade, falando sobre o livro que chegou aqui pra mim agora, que se chama Fruto de Neve e Noite, tá? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que sempre que tem um lançamento da Bella, eu tô lendo. E essa aqui é uma leitura do Projeto Sol Nacionais, né, que vocês já conhecem, sabem muito bem que esse ano tá fervendo, que acontece em parceria com a autora. Então eu tô muito feliz do contato da Bella também, eu já ia ler o livro, tava muito empolgada pra ler. Quando eu descobri que esse livro ia ser lançado, eu falei, meu Deus do céu, preciso. Porque eu sou apaixonada na escrita da Bella e sou realmente muito fã dos contos feéricos, de ali, todos que ela lançou até agora. Mas assim, gente, eu ainda não comecei a ler. Ainda não sei quase nada sobre o livro. A única coisa que eu sei até agora é que é um reconto, né, de Branca de Neve. Então, a gente vai começar agora a leitura e vamos descobrir o que vai acontecer aqui nesse livro. Mas a Bella me disse que é de chorar. Então, acho que eu vou sofrer bastante, mas eu vou amar. Eu não tinha falado antes porque eu me esqueci totalmente, mas eu terminei de ler Arca de Klai, tá? E a única coisa que o final desse livro me fez foi me deixar ainda mais curiosa pra ler o Mestre, que eu acho que eu vou ler ainda nesse vídeo, talvez, não sei se der tempo. E assim, gente, esse livro me pegou bastante de surpresa, como eu tinha comentado. Eu acho que nem tem mais o que eu falar aqui pra vocês, porque ele se distancia um pouco dos outros volumes, do começo ali da série do Padronista, né? Mas é um livro que foi interessante de ler, só eu senti um pouco esse afastamento, assim, esse distanciamento, essa quebra de expectativas, porque eu achava que ia ser uma outra coisa, que teriam os outros personagens lá do livro anterior, enfim. Ou eles seriam mais presentes, não sei, sabe? Não sei. A gente entende que é no mesmo universo, mas, sabe, rolou esse distanciamento. Então eu acho que a minha experiência com esse livro aqui vai ficar um pouco mais completa, talvez, não sei, quando eu ler o Mestre e entender se é uma continuação dessa história ou se é outra história avulsa também, porque eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer no Mestre. Então a gente tem agora mais uma série que eu continuei. E também eu pedi pra vocês lá no meu Instagram, que é @crialité, me acompanhem por lá, votarem nos stories qual tinha que ser a minha próxima leitura. Eu tinha separado A Deusa em Chamas, né, que dá pra perceber que foi o que ganhou. Tinha separado também o livro da Cassandra Clare. Eu tinha separado Cassandra Clare pra ler também, e mais um outro livro que é Filhos de Aflição e Anarquia. Eu nunca lembro o nome do título, eu sempre confundo, mas vou deixar as capas aí, tá? O mais votado, então, foi esse aqui, que eu já comecei a ler, tá? Eu ia demorar um pouco mais pra ler. Esse aqui é a conclusão de A Guerra da Papoula, que é uma história que eu gosto muito, mas que ali no segundo volume eu senti que deu uma decaidinha, assim, sabe? Uma coisinha assim. Mas
eu já comecei gostando mais desse livro aqui, tá? Então, eu esperei um tempo pra ler, tem praticamente um ano que eu li o segundo volume, e quero ver se eu consigo terminar esse livro aqui com vocês, tá? Eu tô recém no capítulo 3, tá? Página 60, acabei de começar. E eu comecei também o primeiríssimo capítulo de Fruto de Neve e Noite. E uma coisa que eu preciso falar aqui também é que a Bella, a autora do livro, ela foi lá e fez o cabelo dela igual da ilustração aqui, meu Deus, da protagonista. E assim, a gente vai ter aqui um reconto, né, da história da Branca de Neve, porém é a história lá dos irmãos Grimm, antes de ser transformada ali na Disney, sabe? Então aqui a gente vai ter uma protagonista que a relação dela é complicada com a mãe dela e não com a madrasta. Então teremos momichos? Acredito que sim. E logo no primeiro capítulo a gente já vê essa desavença entre elas, né? A protagonista se chama Neve, não sei como é que pronuncia. E também a gente já vê toda aquela história dela com o caçador, sabe? Tudo acontece já nesse primeiro capítulo e até então é tudo que eu sei. Agora a gente vai ver ela indo embora daquele reino, né? Indo pra um outro lugar ali, onde a mãe dela não pode alcançá-la. E a partir de agora, então, que a gente vai descobrir o que vai acontecer e o que a autora vai explorar aqui no livro, tá? Eu sei que eu já falei pra vocês, mas eu gosto muito desse universo de feéricos, de fantasia e recontos da Bella, tá? Indico todos os livros pra vocês. E eu fiquei muito animada quando eu descobri que ela ia lançar mais um livro desse universo. E agora a gente vai continuar essa leitura, então. Vai ser a minha prioridade do momento, tá? E eu prometo que logo em seguida eu já volto aí com mais opiniões pra vocês. Oi, vlog! Já passaram alguns dias que eu não apareço aqui pra atualizar pra vocês a quantas eu ando com Fruto de Neve e Noite, porque eu fiquei com a garganta muito inflamada, ficou doendo um pouquinho, aí eu resolvi esperar pra falar. E também eu queria ler um pouquinho mais da história pra trazer algumas opiniões pra vocês. E assim, ó, eu tenho coisa pra falar, eu tava desesperada pra vir atualizar pra vocês. E agora que a minha voz melhorou, a gente vai conversar. Primeiro, então, eu preciso dizer pra vocês que eu tô no capítulo 10. E a história simplesmente andou pra mim. Eu até tentei tomar um certo cuidado pra não ler tanto sem atualizar aqui pra vocês, gente, mas foi. Aconteceu. Vamos ter que superar isso. E eu tô em 54%. Agora os capítulos são super curtinhos também, tá? A gente tem 9 minutos em cada capítulo aí, 7 minutos. É bem rápido, até porque a história é bastante interessante. Mas aqui, então, tem vários pontos que me pegam no livro, tá? Primeiro, que eu já gosto muito da escrita da Bella na fantasia, tá? Eu acho que ela consegue trazer muito bem essa parte da magia. Eu já vim com grandes expectativas pra esse livro aqui da autora, né? Justamente nessa questão, e ela entrega muito, tá? Já aviso pra vocês. E uma coisa que eu sempre fico pensando muito e fico na curiosidade é de saber como que a autora vai trazer o jeitinho dela na história, a visão dela dos personagens, né? Porque aqui a gente tem a Branca de Neve, a gente tem aquele começo ali todo nos primeiros capítulos. No primeiro capítulo ali, principalmente, né, a gente tem ali o ápice da situação toda, que é o momento que ela é expulsa do lugar. Eu tinha comentado antes que era um caçador, mas foi totalmente inspirada no filme, tá? Eu falei isso da boca pra fora. É um açougueiro. Eu tinha me confundido. E esse açougueiro foi mandado pela Rainha Má, que é a mãe da Nive, né, nossa Branca de Neve, pra tirar a vida dela, né, pra mandar ela de arrasta pra cima, pra mandar ela de comes e bebes dessa pra uma melhor. Só que, como a gente já sabe, ele não consegue fazer isso e acaba mandando a Branca de Neve pro mundo humano, né, mandou ela fugir pro mundo humano, já que eles vivem no mundo das fadas, porque aqui a Branca de Neve é uma fada. Afinal de contas, a história faz parte da coletânea, né, dos contos feéricos. E a gente vai vendo também como essa mãe dela maltratava ela. A gente tem umas coisas ali no primeiro capítulo, já que a gente vê ela tendo que fazer, que são coisas horríveis, e tudo isso porque a rainha considera ela feia. Ela nasceu feia, então, assim, merece tudo de pior porque é feia. Então, esse açougueiro, sem ter coragem, né, de fazer o que ele precisa fazer com a Branca de Neve, ele manda ela pra esse mundo humano, onde ela vai ir sem eira nem beira, vai ter que ir pra lá, se virar, e ela acaba encontrando alguns homens, né, que a gente já conhece aí da história original da Branca de Neve também. Inclusive, a gente passa ali os primeiros 20, 30% conhecendo bastante da história da Branca de Neve, né, a partir do momento que ela encontra esses personagens e conhecendo também, claro, a história deles também, que vivem bastante excluídos ali no mundo humano, eles vivem meio reclusos também, assim, uma coisa meio semelhante com o que a Branca de Neve sofria lá no mundo dela. A gente acompanha, então, essa relação se desenvolvendo e eu tava esperando, gente, pra comentar pra vocês aqui, porque eu queria que uma coisa específica acontecesse e ela acabou de acontecer, que a nossa cavaleira chegou aqui na história, porque sim, esse é um conto sáfico, tá bom pra vocês? E através também da relação dessas duas personagens, da Cavaleira e da Branca de Neve, a gente vai entendendo muito sobre cada uma delas também, né? E eu tô gostando bastante também aqui já da história, porque a Bella traz muitos detalhes dela, da escrita dela no livro. Por exemplo, aqui a Nive, ela não fala, então ela se comunica pela linguagem de sinais.
E eu sinto que de agora em diante eu já não sei mais pra qual caminho a autora vai levar tudo, tá? Não faço a menor ideia, porque daqui em diante eu acho que ela vai pra uma história totalmente diferente, pelo que eu já conheço um pouquinho dos livros dela. Isso é uma coisa que me deixa muito empolgada e muito animada também, porque a história de princesas me pega muito pela nostalgia também. Eu cresci com as princesas, eu gosto muito das histórias, e eu não preciso nem falar, né, gente, que eu tô muito empolgada pra saber o que vai ser da relação dessa cavaleira com a nossa queridíssima Branca de Neve. Eu tô muito empolgada, eu não tava conseguindo parar de ler o livro também. Eu só tive que ficar uns dias sem falar um pouquinho aqui com vocês, porque minha garganta doeu muito. Mas agora eu tô de volta e eu vou terminar esse livro nessa semana, porque eu tô ansiosa pra falar pra Bella e tô ansiosa pra chorar. Eu quero muito chorar lendo essa história. E eu tô muito na curiosidade pra saber qual vai ser a visão que ela vai trazer pro final da história e pro desenrolar dessas duas personagens, que tem um apelo totalmente diferente, né, nas histórias antigas. Eu tô muito na curiosidade, de verdade. As fofoqueiras que se cuidem. Ai, gente, família é brabo, né? Meu Deus do céu. Gente, a coitada da protagonista passando pelo inferno a vida inteira, sendo infernizada, assim, não tendo um minuto de paz só porque a mãe dela achava ela feia. Ai, meu Deus. Meu Deus. E chegamos agora em 67% do livro, capítulo 12. E aí, vlog, cheguei agora com o look à altura dessa vez, né? Pra gente finalizar Fruto de Neve e Noite. Faltam poucos capítulos pra eu terminar de ler, mas os últimos... Ai, os últimos capítulos, gente. Eu não esperava que muitas coisas que acontecessem, tá? Achei que a autora ia ir por outro caminho, o que me surpreendeu bastante. Mas assim, gente, desde que a Cavaleira entrou na história, eu tô assim, sabe... num nível de obsessão diferente. E agora, se alguém segura minha mão, alguém pode me ajudar, por favor, a passar por cima de tudo isso, porque falta bem pouquinho, mas eu tenho certeza que o final vai ser avassalador. Vamos lá terminar, então. E é claro que tem que ter o selo de aprovação da Mazoca também, a leitura, né? Ai, gente, vou censurar aí o final pra vocês, tá? Mas e-book concluído. 100%. Não sei se eu acabei ou acabou comigo. Eu terminei a leitura então, gente. Terminei com o olho assim, cheio d'água. O livro acabou de uma forma que eu esperava que ele acabasse, de um jeito que eu queria que ele acabasse, mas não deixou de ser emocionante da mesma forma, tá? Eu gosto muito da escrita da Isabela, tá? Eu acho que aqui ela vai por caminhos muito legais também. Os pequenos detalhes que ela escolheu trazer aqui na história, pra mim, funcionaram muito bem. E como eu já tinha dito pra vocês também, eu me apeguei bastante nos personagens, eu me apeguei bastante na intenção da história dela, sabe? No que ela queria trazer aqui, e eu acho muito legal que ela traz os feéricos também, como ela mostra os feéricos pra gente. Isso é realmente uma parte importante, relevante pra narrativa. Teve um acontecimento aqui que se interliga com a história original da Branca de Neve também, né? Só que ele é feito de uma forma um pouco diferente, que eu particularmente gostei muito. Tô tentando falar aqui sem dar muito spoiler, tá? Mas eu acho que a Bella faz exatamente o que eu procuro em uma releitura, sabe? Ela traz ali elementos que compõem o que já aconteceu na história antes, mas de um jeito dela, num tom dela, com esse toque que ela tem. Dito isso, então, né, gente? Acho que vale muito a pena vocês conhecerem os contos feéricos, tá? A coletânea toda, que eu já falei pra vocês sobre ela aqui um pouquinho. Tem vários vídeos aqui no canal, volta e meia tô indicando aqui pra vocês. E agora que eu já finalizei Fruto de Neve e Noite, eu fico à espera do próximo volume, porque vai ter, né, Bella? Vai ter. Então de ameaça. Quero já agradecer então a Bella pela parceria mais uma vez, essa parceria nossa que tá firme aí há um bom tempo, então eu fico na expectativa pros próximos volumes da série dos contos feéricos. Será que vem aí um da Ariel? Eu gosto muito da Ariel, gente, era a minha princesa favorita. Acho que a Bella ia arrasar também. Agora deixa eu parar pra respirar um pouquinho, porque eu tô ainda sentindo o impacto dessa leitura. E a Maia também. Eu tava pensando aqui agora nos outros contos feéricos, né, e em como os nomes dos personagens, das protagonistas, são bem importantes pras narrativas, né, e são nomes bem diferentes, né, de livros de fantasia. Por exemplo, aqui Nive é um nome que eu gostei bastante, faz total sentido com a história também, né, e por exemplo, também um nome que me marcou muito dos contos foi do primeiro que eu li, né, que é o Reconto da Cinderela, onde a protagonista se chama Eira, que é um nome bem diferente, né, e todos os livros têm essa característica da autora de trazer
coisas que fazem parte da história ou referências à história original de uma forma que nos surpreende, né? Aqui em Fruto de Neve e Noite, né, acontece muito isso. Desde o comecinho do livro a gente já vê essas referências, mas também já vê que vai ser um tom um pouco diferente também. E eu acho que esse aqui é um livro que traz muito esse conforto, esse aconchego também, porque a Nive é uma personagem que passa por muita coisa, ela sofre a vida toda dela, a gente vai tendo uma noção disso ao longo da história, mas quando ela chega no mundo humano e encontra esses personagens, né, de uma forma ou de outra, ela consegue finalmente se sentir pertencendo em uma família. E esse é um livro também que mantém características, né, da história original. Por exemplo, aqui a gente tem os personagens com nanismo na história também, mas que traz outros pontos que também complementam a narrativa, por exemplo, o fato da Nive se comunicar por linguagem de sinais. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu lia é que eu ia me emocionar só no final. Eu me emocionei sim no final, mas ao longo da história tiveram vários momentos que eu me arrepiei, tiveram vários momentos que eu sofri bastante com os personagens, torci muito por eles também, acho que por esse apego que eu tive em cada um deles, e eu queria saber mais. Foi uma história que me deixou com esse gostinho de eu quero ver mais, eu quero saber mais deles, eu quero ver mais desses personagens, e é muito bom ler um livro que deixa a gente com esse sentimento. Tem uns 2, 3 dias que eu terminei de ler, mas eu tô até agora pensando sobre a história, pensando sobre os outros contos também, então acho que isso diz bastante também sobre a minha experiência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, os links para as redes sociais da Bella, onde ela fala bastante sobre a escrita e sobre as histórias que ela escreve. E vou deixar aqui também o link para o livro, né, Fruto de Neve e Noite, que tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Eu tô digerindo a história ainda, tô lembrando das sensações que eu tive no final, porque o final foi um final que me deixou assim, ao mesmo tempo que aliviada, porque essa coisa mais aconchegante mesmo, a história, mas eu queria tanto que tudo ficasse tranquilo, tudo ficasse em paz, que tudo fosse lindo e maravilhoso para uma personagem que passou por tanta coisa, né? E eu senti que a cada novidade, que a cada mudança que a autora trazia com referências à história original, o livro ia crescendo comigo e foi uma história que eu adorei, tá? Então acompanhem a Bella e leiam Fruto de Neve e Noite. E vamos seguindo aqui com a Deusa em Chamas, né? Que tá combinando com a minha esmaltação um pouquinho, que eu já tô na parte 2, gente. Muita coisa já aconteceu, eu tô desesperada, mas eu tô curtindo bastante esse livro, tá? Daqui a pouco eu tô de volta para trazer mais atualizações de leitura para vocês. Oi, vlog! Vocês acharam que tinha acabado, né? Mas não, eu vou muito bem, obrigada, com a minha leitura de A Deusa em Chamas. Até demorei para chegar aqui para falar, mas eu tô na página 334, tá? Então tá rendendo esse livro, gente, o que eu não achei de tão... Não sei, algo não funcionou pra mim no volume anterior, que é o segundo, mas aqui tá dando tudo certo, tá indo muito bem. Acho que tem uma coisa que acontece lá no volume anterior que aqui se desenvolve ainda mais, que eu tô gostando. Eu fico meio assim de falar, porque eu sei que ao longo da série, alguns personagens somem, voltam, sabe? Então eu fico meio assim, daqui a pouco... dou um spoiler aí, não é isso que eu quero. Mas a Rin, gente, ela continua lacrando, ela continua dando fecho nas pessoas. Ai, não, esse livro aqui, assim, gente, a Rin, eu sei que muitas pessoas não gostam dela. Eu entendo a personagem, eu acho, tá? Ela foi criada pra ser justamente o que ela é, sabe? Ela é impiedosa, ela faz o que for preciso, ela tem consciência de quem ela é também. E por ela ter esses poderes xamânicos, né, que é o que tem aqui na história, ela tem o contato com a deusa ali, que é a Fênix. Isso cobra um preço muito grande dela, a humanidade dela muitas vezes vai ficando... vai de tchau e benção, né? É bem complicado e é muito complicado também falar sobre esse livro sem dar spoilers. Mas aqui eu tô sentindo que as coisas estão fluindo de uma forma mais interessante, tô sentindo que mais coisas estão acontecendo, até porque no volume anterior eu tava lembrando que a Rin tá ferida. Acontecem algumas coisas ali, então ela tá se recuperando, ela tá passando ali por um período de abstinência também, que é algo muito importante pra personagem, então ela tá um pouco mais afetada, talvez um pouco mais reclusa, porque logo no primeiro livro, no fim do primeiro livro já acontece uma coisa assim que vai ditar a vida dela e a visão dos outros personagens dela aqui no livro, né, um acontecimento, uma coisa que ela faz. E eu tô bem impressionada porque eu me lembro de muitas coisas dos outros 2 livros, tem praticamente 1 ano que eu já li os outros 2, né, eu li eles no início do ano passado, mas eu acho que eu esperei um bom tempo, esperei um tempo certo pra continuar essa história aqui e eu tô gostando bastante do livro, tá dando tudo certo, eu só espero que... eu não sei o que eu espero. Eu tava pensando ontem sobre isso, de que como é que eu queria que acabasse a história, o que que eu achava que ia ser, na verdade, o que que eu acho e o que que eu espero são coisas diferentes. Mas eu não sei, eu acho que eu queria paz pra Rin. E só que eu não sei o que paz significa pra ela, sabe? Então pode ficar meio em aberto, pode ser morte, lembrando que eu não sei o que acontece, tá? Pode ser morte, pode ser ela acabando em paz, assim, em algum lugar, isolada, escondida, não sei. Não faço a menor ideia, mas isso também não é paz, né, gente?
Enfim, esse livro tá mexendo com a minha cabeça, tá entrando na minha cabeça e eu tô lendo ele muito rápido. Tem 10 dias já que eu tô lendo ele, então assim, pode parecer que eu leio muito, muito, muito rápido, mas tem 10 dias que eu tô lendo a história e eu cheguei mais além da metade. E eu pretendo terminar de ler esse livro nos próximos dias, tá, gente? Ainda antes desse vlog acabar. Porém, chegou um outro livro aqui em casa que faz parte de uma série e que a gente vai devorar nesse vlog, sim, porque esse vlog aqui é sobre séries, é sobre feéricos, é sobre a Rin e é sobre continuações. E o livro que eu tô falando aqui é o volume 5 de Lore Olympus, que é uma HQ, então por isso que eu falei que eu leio mais rápido, porque é um livro super curtinho. Eu já li os outros 4 volumes, acho que devo ter lido em vlog também aqui no canal, alguma coisa assim. Provavelmente eu vou ler também, acho que vai ser a próxima leitura que eu vou concluir, porque se eu começar a ler ele agora, eu termino antes de ler aqui A Guerra da Papoula. Então já vou deixar avisado aqui, ó, vai ter Lore Olympus nesse vlog também. E a gente tá lendo muitas séries, gente. A gente tá lendo muita coisa, a gente tá meio que arrasando. Só acho que não vai dar tempo realmente de ler o mestre por questão de logística mesmo, não vai dar tempo de ler antes de postar o vídeo, mas de repente nesse mês eu ainda leio. Então continuem acompanhando aqui o canal, se inscrevam, ativem o sininho, me acompanhem nas redes vizinhas também, que os meus links estão aqui na descrição do vídeo. Por lá e por aqui eu posto muita atualização de leitura, vlog, indicação, tem vários conteúdos diferentes envolvendo livros, tá? Mas bora então terminar de ler A Guerra da Papoula depois de uma jornada gigantesca que eu passei com essa série. Bah, eu tô quase terminando de ler A Deus em Chamas e eu tô sofrendo tanto, gente, eu tô sofrendo tanto, eu tô me lembrando de como foi a minha jornada toda com essa série, que já tem muitos anos, de como eu amei o livro a primeira vez que eu li A Guerra da Papoula e como eu amei a segunda vez que eu li também e como cada detalhe tem um significado tão profundo. Gente, eu acho que eu ficaria horas sentada falando ou ouvindo, conversando sobre A Guerra da Papoula no geral, todos os significados, simbolismos, personagens principalmente. Tem aqui um personagem que eu acho muito interessante o papel dele na história, que é como se ele assombrasse a narrativa mesmo. E ele já morreu lá no primeiro livro, não vou falar quem é, não se preocupem, mas ele assombra a narrativa, ele assombra as escolhas, as decisões, ele assombra a Rin completamente, assim, ela é complexada com ele em relação a isso. A Rin é uma personagem bem complexa e bem complexada também, então ela é uma personagem que eu sei que muitas pessoas não gostam dela, tá? Mas eu acho que eu consigo entender a personagem e entendo muito porque que a autora construiu ela dessa forma, porque a Rin, ela tem tudo tirado dela desde o começo da vida, né? No começo do livro, ela já é uma órfã, e aí a academia, né, vem ali essa prova pra ela entrar na academia, vem como um alívio, um suspiro, né, pra ela ter uma vida menos pior do que ela teria se ela tivesse que casar com um cara que ela ia ter que casar, mas na verdade é isso que desencadeia tudo que de pior vai acontecer na vida dela e tudo que de pior ela vai fazer também. E isso tudo acontece lá no primeiro livro, que é A Guerra da Papoula, e aí no segundo a gente já vai vendo as consequências das coisas que acontecem ali nesse primeiro volume, e a Rin cada vez mais se deixando levar, precisando se deixar levar pela Fênix, né, que é a deusa com a qual ela é conectada. Isso cobra um preço muito forte, cobra a humanidade dela, e é como diz no próprio livro, né, gente? A guerra não determina quem tá certo e quem tá errado, determina quem sobrevive. E a Rin é exatamente isso. E a gente tem muitos outros personagens que são extremamente relevantes aqui pra história, e é muito interessante ver a dinâmica desses personagens com a Rin, porque ao mesmo tempo que eles confiam muito nela, eles temem o que ela é, porque ela não mede consequências, gente, ela não mede consequências. Quando ela tem uma ideia, quando ela precisa resolver algum problema, ela fala, ó, beijo, tchau, fui, e faz. Doa quem doer, custe o que custar. Eu tô gostando bastante desse terceiro livro aqui, e logo mais eu vou terminar de lenta. E eu comecei a ler também o volume 5 de Lore Olympus, tá? Esse aqui é bem divertido, bem mais engraçado, mas eu não me lembro muito do quarto volume, fiquei pensando agora, tem uma parte que faz uma recapitulação, assim, do que aconteceu, e eu tive que ler, porque senão eu não ia lembrar, mas logo mais também por ser uma HQ, né, eu vou terminar de ler também. Na próxima atualização, eu espero ter terminado esses 2 livros aqui. Ai, gente, terminei ontem de ler A Deus em Chamas, ontem de noite. O que eu falo? O que eu digo pra vocês? O final, assim, era um final que obviamente já dava pra imaginar que ia acontecer, tá? Ai, mas mesmo assim me destruiu tanto. E esse livro aqui me fez lembrar muito dos sentimentos que eu tive lá no primeiro livro. Sabe quando um livro te dá gosto de ler, que tu tá gostando tanto do livro, que tu fala, putz, que bom que eu tô lendo essa história? Foi exatamente assim que eu terminei de ler ele, tá? Eu acho que dos 3... Agora, não sei se é porque eu tô muito influenciada pelo que eu acabei de terminar de ler, mas eu acho que foi um dos meus favoritos, tá? Eu gosto muito do primeiro volume também, então eu não vou cravar nada aqui, mas eu acho que é um dos meus favoritos esse aqui, gente. Nossa senhora!
Ai, como foi eletrizante, como foi chocante ver a trajetória da Rin, a trajetória de outros personagens que eu guardo com muito carinho, e assim, nada é certeiro, nada é concreto, os personagens eles traem, eles se revoltam, eles são devotos, mas ao mesmo tempo eles te traem, então é um livro cheio de... Ai... Gente, eu fiquei sem fôlego quando eu terminei de ler. Eu abri o berreiro, eu chorei horrores depois que eu terminei de ler. Nem gravei, nem nada, mas assim, eu chorei muito. E ontem eu comecei a ler, eu tava no capítulo 25, e eu não conseguia parar. Da última parte ali, eu não conseguia mais parar. Eu fui indo, e fui indo, e fui indo, e chegou uma hora que não tinha como parar mais. Porque eu já também queria saber o que ia acontecer, como é que a história ia terminar, e eu tô devastada. Eu acho que esse aqui é um livro que me destruiu, realmente. Finalizar séries já é uma coisa que por si só, pra mim, é bem difícil, porque eu sofro, eu sinto saudade, eu sinto falta. Então eu vou sentir saudade dos personagens, vou sentir saudade da escrita da Kwang também, né? Porque até então terminei todos os livros dela que eu tinha pra ler. Então não tem mais nada, por favor, manda mais, pelo amor de Deus. E eu, sinceramente, nem sei muito mais o que falar, porque é um livro que me deixou um pouco sem chão também. Eu tô tentando me recuperar da história ainda. Ontem à noite, quando eu terminei de ler, foi um impacto muito forte. E aí eu fui lendo tão afobada e fui lendo tão rápido também, assim, e muito afoita, que nem percebi que tava acabando. E quando o final chegou, foi devastador, tá? Foi um livro, assim, que deu gosto de ler, que me fez lembrar tudo que eu já tinha lido antes da história, me fez lembrar de cada detalhe que eu já gostava do livro antes, né, da história em si antes, me fez lembrar o quão genial a história é, o quão importante essa história é também, né, e o quão certeiras, né, são as críticas e as ponderações que a autora escolhe fazer nos livros dela, tá? Eu sou muito fã da Kwang, gente, nossa, e esse livro aqui foi sensacional, tá? Que bom que eu esperei pra ler ele mais um pouco, eu quase li ele no ano passado, mas porque eu tinha tomado alguns spoilers, eu escolhi esperar pra ler mais um pouco. E agora eu li e foi o momento certo, e eu tô muito anestesiada ainda depois de terminar de ler esse livro, sabe? Eu tô sentindo meio estranha, tô sentindo um sentimento que fazia tempo que eu não sentia, assim, de terminar séries, porque eu acho que faz tempo até que eu não termino nenhuma série, então é um sentimento que eu já tô desconhecendo um pouco, mas agora tô matando essa saudade. Então tá, gente, terminamos aqui, encerramos, né, a minha história com a Guerra da Papoula, e depois de anos, né, que eu comecei a ler essa história lá em 2021, 2022, uns bons anos, né, que eu passei lendo a Guerra da Papoula, e agora a gente chega ao fim. Mas muito bem, porque foi incrível, foi triste, foi sofrido, e ai, sabe, eu quero chorar de novo. Agora, sobre Lore Olympus, gente, eu tô na página... Não sei que página é essa. Devo estar na página 190 e alguma coisa, tá? Mas assim, não sei o que está acontecendo comigo com esse livro, porque eu tô demorando muito pra ler. É uma HQ, então geralmente eu lia mais rápido. E assim, pra ser bem sincera, o meu volume favorito de Lore Olympus é o primeiro, tá? Aqui a gente tem um reconto, né, da história de Hades e Perséfone, mas é um reconto bastante moderno. É uma coisa que lá no primeiro volume ainda tem umas tiradas mais engraçadas, divertidinhas, assim. No primeiro volume a gente tem bastante isso, mas depois a Rachel Smythe, que é a autora, ela aborda alguns assuntos um pouco mais sérios. A Perséfone sofre diferentes tipos de abusos aqui na história, então em alguns momentos ela toma um rumo bastante pesado e mais delicado também, apesar de que em outros momentos tem sim, né, essa coisa mais divertida, levinha e engraçada. E isso foi o que me conquistou lá no primeiro volume, tá? Eu já li todos, esse aqui é o quinto, né? Só que tem algumas coisas que eu comecei a perceber que estão me desanimando um pouco. Eu percebi que em alguns momentos eu não fico interessada muito na história. Não são todos os arcos, né? Porque a gente acompanha vários deuses aqui, né? Claro que o foco principal é o Hades e a Perséfone, mas tem um outro interesse romântico do Hades, que é a Mint. Tem a Deméter também, que é a mãe da Perséfone. E assim, gente, tem coisas aqui que eu consigo, claro, entender o contexto. Por exemplo, a Perséfone, ela tá chegando no Olimpo agora, lá no primeiro livro, né? Então ela é uma deusa nova, mas ela tem 19 anos, se eu não me engano, e assim, miles anos, né? Só que às vezes eu acho que a Perséfone é infantilizada demais, sabe, demais, e não só nas atitudes dela, mas na ilustração também. Eu não sei se isso é uma coisa que eu percebi errado, sabe, porque se a gente olha, faz sentido com a história, ela tá chegando ali, ela é nova, ela não conhece aquele lugar, ela tá aprendendo as coisas, tá, entendo, mas às vezes parece pra mim, se eu tivesse vendo imagens sem contexto, eu ia achar que ela é uma criança. Isso é uma coisa que me fez pensar, sabe, principalmente aqui num capítulo que teve agora, do Hades e da Perséfone juntos, que eu fiquei pensando bastante sobre isso, tá. Eu já tinha notado isso em alguns volumes anteriores, eu acho que no terceiro, quarto, mas eu acho que eu não comentei nada. Gente, eu não desgosto da história, não é isso, tá? Gosto muito do traço, acho bem bonita a ilustração, cada deus aqui tem uma cor diferente, né? Mas eu acho que são essas pequenas
questões, assim, que estão me afastando um pouco da história. E eu recebi o livro da editora agora, o volume 5, né? Mas eu tava muito empolgada pra ler, eu achei que eu ia ficar mais animada, queria ver o que ia acontecer, queria saber como é que ia ser a minha experiência. E até agora, gente, tiveram coisas que eu acho que era pra eu ficar mais empolgada, sabe? Que era pra eu ficar mais animada que tinham acontecido, mas não me animaram tanto assim, sabe? Eu vou terminar de ler, eu acho, porque eu já comecei, mas eu tô meio assim com a história. Não sei se eu continuo. Eu lembro que quando eu terminei o 4º volume, acho que desde o 3º eu tô meio assim, será que eu leio outro? Será que eu leio? Eu sempre vou indo e vou lendo, vou indo e vou lendo, porque já li bastante. Mas não sei, gente, tô um pouco na dúvida ainda do que eu faço com Lore Olympus, porque não sei como é que vai ser daqui em diante, tá? Só queria fazer esse apontamento aqui pra vocês antes de encerrar o vídeo, tá, gente? Porque então vou finalizar por aqui, já que eu não sei se eu continuo Lore Olympus ou não, tá? Vocês podem dar a opinião de vocês aí nos comentários, quem já leu, né? Porque era uma webtoon também, mas pode ser que de repente eu continue, tá, gente? Não vou prometer nada pra vocês, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vlog lendo séries, numa maratona gigantesca lendo séries, que a gente começou séries, continuou séries e concluiu uma também, tá? Então é isso aí. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez quero agradecer a Bela pela parceria de sempre. Leiam, gente, Fruto de Neve e Noite, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? E depois me agradeço. Muito obrigada a vocês também, né, por terem assistido até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!